Boa noite a todos, estamos de volta com o nosso estudo, dando continuidade a esse tema do mover do Espírito Santo, um tema tão importante, tão necessário nas nossas vidas, para que a gente possa viver a palavra do Senhor na sua plenitude, amém? Ou caminharmos na direção dessa plenitude, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra tão preciosa, pelo teu Espírito Santo, Senhor, nosso ajudador, aquele que vem, Senhor, para nos dar sustento, para nos dar consolo, para nos conduzir, nos instruir, para nos ensinar, Senhor, para nos capacitar, Pai. Abençoa-nos nessa noite, por meio do teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, na autoridade do teu nome, repreendemos toda resistência e tudo que não procede de ti, para tentar roubar de nós a atenção, roubar de nós o anseio, Senhor, e roubar de nós a fé, de crermos que de fato podemos alcançar todas essas coisas por meio do teu Espírito. Abençoa-nos, abre-nos o entendimento, desperta em nós, opera em nós o querer e o realizar, a plenitude da tua vontade, dos teus propósitos para as nossas vidas. É o que nós pedimos hoje, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que toda honra e glória sejam dadas a ti e que a tua misericórdia me cubra e me capacite nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, só para a gente fazer uma recapitulação bem rápida quanto àquilo que nós vimos na semana passada, se você não assistiu o estudo da semana passada, foi o primeiro estudo a respeito desse tema, eu te convido depois então a assistir, é bastante importante para que o assunto seja bem completo. Então, assim, para a gente fazer uma recapitulação do que vimos na semana passada, nós vimos que a partir do novo nascimento, do nosso novo nascimento, podemos ter duas experiências bem distintas com relação ao Espírito Santo de Deus, né? A primeira delas é sermos morada do Espírito Santo e a segunda, sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, na primeira experiência, o sermos morada com o Espírito, sermos morada do Espírito Santo, essa experiência nos leva a viver a transformação do nosso caráter, a transformação da nossa maneira de ser, né? Transformando a nossa essência, nos transformando de dentro para fora, né? Adquirindo o caráter do Espírito Santo que passa a habitar em nós e a gerar transformação do nosso caráter dentro de nós. A segunda experiência, ela afeta o nosso desempenho ministerial e ela afeta a nossa produtividade. A questão ministerial, a gente vai estar falando na semana que vem a respeito dos ministérios. Não é verdade. Semana que vem estaremos falando a respeito dos dons do Espírito Santo e depois sim a respeito dos dons ministeriais. Então, essa segunda experiência do batismo com o Espírito Santo, ela nos afeta nesse aspecto, né? No desempenho ministerial e na nossa produtividade para o reino de Deus. Então, hoje nós estaremos falando dessa transformação do nosso caráter, que nos revela, por meio do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer fazer brotar da nossa vida. É fundamental que a gente deixe que esse Espírito se expresse, se manifeste através de nós, vindo de dentro para fora, gerando coisas novas, coisas absolutamente diferentes daquilo que é natural da nossa carne. Amém? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 3. Nós vamos ler apenas o verso 3. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A gente vê nesse momento aqui da Bíblia uma decisão de Deus de restringir os anos de vida do homem. Porque se você for ler a Bíblia lá do início, no início de Gênesis, a gente vai ver que os homens viviam muitos anos. E Deus, observando
a vida e o desenrolar da vida do ser humano, ele conclui isso. O homem é carnal, então vamos abreviar os seus dias. Nesse momento nós estamos aqui muito próximo do início da vida da humanidade. E o Senhor já constatava essa carnalidade do homem. Adão e Eva já haviam pecado, Caim já havia matado Abel, a humanidade tinha acabado de começar e muitas coisas ruins já tinham acontecido por meio das ações humanas, né? E o texto que nós lemos, ele se refere aos dias de Noé, não tão distante daqueles dias de início de todas as coisas. A humanidade já caminhava de forma muito pérfida, muito cruel, e o Senhor decidiu então destruir os homens e fazer um apelo, né, antes dessa destruição, para que houvesse arrependimento. Ele instrui Noé então a fazer esse apelo à humanidade, que houvesse ali aqueles que queriam se apartar daquele mundo tão pecaminoso, que entrassem então na arca que estava sendo construída, já advertindo a todos que o mundo seria destruído pelas águas do dilúvio. A verdade é que ninguém atendeu a esse apelo de Noé, a não ser a sua própria família, né? Apenas a família de Noé entrou naquela arca juntamente com os animais selecionados pela instrução de Deus ali, para que estivessem também na arca, a fim de serem poupados das águas do dilúvio. Então a humanidade foi destruída através do dilúvio e um novo começo, uma nova oportunidade foi iniciada por meio de Noé e de seus filhos. Mal a vida retomava, né, a partir dessa família, e a maldade já se mostrava presente, gerando vergonha, gerando aborrecimento, gerando maldição. E aí eu te convido a ir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 9, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos. Noé andava com Deus. No meio dessa geração tão perversa, ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Lá no capítulo 9 do livro de Gênesis, a partir do verso 20, a palavra do Senhor diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles tiveram uma postura bem diferente da postura de Cã. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Cã foi pai de todos aqueles povos que ocupavam as terras de Canaã, povos que se fizeram pagãos e abomináveis diante de Deus. Já Sem da onde vem, da sua descendência vem Abraão, com quem Deus fez aliança. Eu quero só dar uma pausa aqui para a gente entender, se é que já não ficou claro, o que aconteceu aqui, né, nesse episódio. A gente vê que Cã foi a tenda de seu pai. Ele não estava nu e se expondo em vexame a todas as pessoas que pudessem estar do lado de fora. Ele estava dentro da sua tenda, ele estava na sua privacidade, na sua intimidade. E o seu filho veio expor as suas vergonhas. Ele veio tornar a público e fazê-lo ridículo diante de todos os demais. Os seus irmãos agiram com temor e eles vieram cobrir a nudez do pai sem que a vissem, preservando a intimidade do pai. E isso me fez lembrar, e eu acredito que a você também,
Quantas vezes nós também nos fazemos dessa maneira, desnudando outras pessoas, trazendo a público ou expondo, às vezes até de ouvido em ouvido, a intimidade das pessoas e trazendo uma situação de vexame, de escárnio, de depreciação daqueles que nos cercam. E há um texto bíblico que eu quero lembrar a cada um de nós, em que a Bíblia diz assim em Provérbios: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E essa 7ª coisa que a Bíblia descreve em Provérbios é aquele que semeia discórdia entre irmãos. De certa forma, quando Cã foi até o seu pai, vendo a sua nudez, saiu para fora da tenda para expor isso aos seus irmãos, ele não estava disseminando uma certa discórdia, uma certa, um certo deboche, um certo escárnio, um desmerecimento à figura do pai? Então, quanto que nós precisamos temer e ter dentro do nosso coração o cuidado daquilo que nós fazemos com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós de alguma forma testemunhamos. Nós precisamos ter o cuidado de preservar as pessoas que estão à nossa volta. E esse cuidado começa muitas vezes aqui no nosso pensamento, para que a gente não venha julgar as pessoas, mas também na nossa boca, para que a gente não venha proferir palavras que se tornem abomináveis diante de Deus. Há que se gerar temor no nosso coração. Todas essas coisas foi só um adendo. Então, continuando aqui, né? A gente estava vendo que Cã foi pai de todos os povos que ocupavam a terra de Canaã, que ocupariam, no caso, né, a terra de Canaã. E que Sem, então, foi pai de Abraão e de toda a sua descendência. Então, da linhagem de Abraão veio Moisés, e através de Moisés, Deus estabeleceu a lei para que os homens compreendessem princípios de justiça e de retidão. Um esforço de que as pessoas pudessem aprender a conviver de forma justa e igualitária, com respeito, né, mútuo e etc. e tal. Então, a partir daí, nós vemos um povo que se chamava pelo nome do Senhor, que tinha a lei e os profetas, e ainda assim era um povo que andava errante. Então, a palavra nos diz que eles adoravam de lábios, mas que o seu coração estava longe do Senhor. E aí eu queria que você fosse comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Eu quero só repetir um pedaço, porque eu não li com uma boa entonação, então ficou um pouco confuso. Ele começa a dizer que o povo se aproximava de Deus apenas de lábios, o honrava de lábios, mas o coração estava longe. E ele dizia: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, aprenderam esses mandamentos de uma forma mecânica, sem de fato absorverem no íntimo do coração o que esses mandamentos representam e o que eles significam, e de fato abraçarem em seu íntimo o significado desses mandamentos. E aí, o que Deus decide então fazer? Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. O que Deus está dizendo é: esse povo ainda não está pronto. Esse povo ainda não chegou aonde eu quero que eles cheguem. Eles ainda não compreenderam o que eu quero que eles compreendam. E a pergunta é: que obra maravilhosa é essa? É a obra da nossa salvação. É a obra por meio de Jesus e do seu sacrifício na cruz, que nos redime do nosso pecado e que nos oferece um novo nascimento, uma nova natureza, porque ficou muito claro que o homem por si só, na sua própria natureza, ele não é capaz de fazer
de seguir as instruções da lei do Senhor, do seu íntimo para fora. Ele pode até conhecer a lei e ele pode até praticar a lei, mas ele faz isso de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou seja, a boca fala, mas o coração não sente. As mãos executam, mas o íntimo não tem essa intenção. Então é algo que só mesmo Deus que nos sonda e nos conhece pode discernir. E era exatamente isso que Jesus fazia quando ele ouvia todas aquelas palavras dos fariseus. Ele discernia que a prática e as palavras daqueles homens não condizia com o íntimo do coração deles. E é exatamente essa a obra maravilhosa que Deus quer fazer na nossa vida. Nós fomos chamados para uma nova vida em Cristo. Não mais sujeitos ao pecado, mas livres para servirmos a Deus. Então, eu queria te convidar a abrir comigo a carta de Romanos, aos Romanos, no capítulo 7. O apóstolo Paulo fala algo muito especial, e eu vou ler esse texto aqui na versão da NVI, a nova versão internacional, para a gente poder ter um texto mais claro, mais simples, mais fácil, de mais fácil compreensão. A palavra diz assim: pois quando éramos controlados pela carne, eu quero que você lembre do que nós acabamos de dizer, fomos chamados para uma nova vida em Cristo, não mais sujeitos ao pecado, mas livres para servirmos a Deus. Então o texto nos diz: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Olha que coisa grave isso, né? O que nós produzíamos pela nossa carne eram paixões pecaminosas que davam frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, o que é que nos prendia? A nossa carne, a nossa natureza carnal. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Vivamos e sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Qual é o novo modo do Espírito? A palavra de Deus nos mostra que morremos para a carne. Quando nascemos de novo por meio de Cristo, nós morremos para a carne e nós vivemos para o Espírito e por meio do Espírito. Deixamos de ser dominados por essa carne para sermos guiados pelo Espírito. Essa é a proposta, essa é a grande obra que o Senhor quer executar nas nossas vidas. Agora, eu quero que a gente se lembre de muitas coisas que temos dito ao longo dessas diversas semanas, desde que nós começamos a fazer esses estudos. Nós podemos nos lembrar que a proposta de Deus é nos transformar. A proposta do Senhor é nos fazer nascer de novo para rompermos com a escravidão à nossa própria carne e ao pecado a que essa carne nos conduz e sermos libertos, moldados e transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, deixando de ser dominados pela carne, passarmos a ser guiados pelo Espírito. Deus nos chama a esse novo nascimento. Deus nos chama a esse novo início. Não adianta que a gente venha, que nem Nicodemos perguntou, o que eu tenho que fazer? Voltar ao ventre da minha mãe? Óbvio que não. Primeiro, isso não é possível. E segundo, ainda que nós nascêssemos novamente do ventre materno, seríamos a mesma coisa, carnais. A nossa natureza carnal. Então, a operação de Deus é por meio do seu Espírito nas nossas vidas. E essa é a obra gloriosa, a obra do Espírito Santo em nós. João, no capítulo 3, no verso 5, nos diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não entra no reino dos céus, nem percorre o caminho que nos leva à perfeição, porque a porta que nos separa
do reino das trevas para o reino da luz, ela está fechada a todo aquele que não nasce de novo. É preciso nascer de novo para que possamos romper essa porta e entrarmos no reino de Deus, para começarmos a trilhar essa jornada. Nós já vimos isso também lá no estudo sobre o reino de Deus. Se você por acaso não viu, os estudos estão disponíveis no YouTube, que você possa assistir. Foram estudos preciosos que nós fizemos aqui juntos. Então, continuando o texto de João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente não pode esperar da carne outra coisa que não seja carne, e não pode esperar do Espírito outra coisa que não seja Espírito. E a Bíblia diz que a carne pende para a morte e o Espírito pende para a vida. O que nós queremos ter nas nossas vidas? Queremos caminhar para a morte ou queremos caminhar para a vida? Aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador participa da comunhão do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que ele participa do seu patrimônio. Nós vimos isso na semana passada. Qual é o patrimônio do Espírito? É a sua natureza, é o seu caráter, são os seus propósitos. E nós precisamos entrar, nos alinharmos a isso, à natureza do Espírito de Deus, ao caráter do Espírito de Deus e ao seu propósito para as nossas vidas, para aquilo que há de vir, para aquilo que Ele quer fazer. E o que Deus quer fazer não é apenas nos salvar, mas nos transformar ou nos resgatar a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Não há outra forma de não sermos carnais. Esse é o único meio de não sermos carnais, participar do patrimônio do Espírito Santo, participar da sua natureza, do seu caráter e do seu propósito. De outra forma, seremos carnais. Apenas desta forma, nós deixamos a carnalidade e passamos a viver verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Então, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, um capítulo muito famoso, que eu tenho certeza que vocês todos conhecem. Vamos lá ler a partir do verso 16. A palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, andai no Espírito e você jamais vai estar sujeito ao domínio maligno da carne, ao domínio pecaminoso da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí eu paro um pouco a leitura do texto para nos perguntar qual é o nosso querer. Porque se um milita contra o outro, se o meu querer é fazer a minha própria vontade, o Espírito Santo vai lutar para me atrair a andar debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Mas se o meu querer é fazer a vontade de Deus, a minha carne vai lutar para que eu abandone esse propósito e eu caminhe em pecado e em sujeição ao seu domínio. A palavra de Deus traz isso com clareza. Nós somos servos, nós somos escravos, ou da carne ou do nosso Senhor. Não há opção. Isso está claro na palavra de Deus. Nós somos servos. E a palavra do Senhor nos diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Vocês querem servir a carne, ao pecado, ao domínio de morte e escravidão? Ou vocês querem servir ao Senhor que nos faz livres para a vida? Somos servos do Senhor, mas Ele nos chama à liberdade. Não mais a esse domínio de escravidão, mas a um querer nosso. Porque eu quero fazer a vontade de Deus e essa é a minha escolha e a minha decisão. Mas quando se trata do pecado, ainda que eu diga que eu não quero, se eu for escrava dele, eu sou obrigada a me sujeitar a ele, porque eu não consigo me desvencilhar dele. Então, a diferença entre a morte e a vida é que o Senhor nos chama à liberdade e a uma escolha nossa de fato. Passamos a ter escolha.
E do lado de cá, nós não temos escolha, nós somos subjugados, escravizados e não temos opção. O pecado nos atrai, ele nos seduz, ele nos enreda e ele nos mata. E é preciso então que a gente saiba escolher a quem vamos servir. Por que escolher? Porque o Senhor nos dá essa liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem sirvais. Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a sua própria natureza pecaminosa? E aí então o texto continua dizendo aqui: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Por que não estamos sob a lei? Porque o Senhor Jesus veio nos libertar do preceito da lei, não porque essa lei não seja importante, muito pelo contrário, o Senhor veio cumprir a lei, e não só cumpriu, ele ampliou alguns princípios da lei, mas é porque a lei por si só não pode ser obedecida, plenamente obedecida na nossa força carnal. Os preceitos da lei, eles são obedecidos na força do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí o Senhor reduz toda a lei em 2 mandamentos. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Como que se resume tantos princípios da lei em 2 fatores, em 2 aspectos tão simples? Se você coloca Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você mesmo, e se você coloca o teu irmão ao teu lado, no mesmo nível, então nós vamos estar respeitando ao nosso irmão como nós queremos ser respeitados, e nós vamos estar colocando Deus como Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas próprias vidas. Então, nisso se restringe toda a lei. E a partir daí nós passamos a ser de fato obedientes à lei. Nossa caminhada com o Espírito de Deus, ela precisa ser diária, precisa ser vigilante, lutando contra a nossa natureza. Eu acho importante que a gente entenda o seguinte: há um esforço de vigilância que a gente precisa fazer, porque em todo tempo esse conflito existe, da nossa própria carne contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a nossa carne. A questão é a quem nós damos ouvidos, a quem nós nos fazemos mais sensíveis. Qual a voz que ecoa mais alto dentro de nós? Então, a nossa vigilância é permanente e todos os dias. Não basta que eu diga: eu entreguei a minha vida para Jesus, eu amo o Senhor e quero obedecê-lo, e a partir de então eu caminho displicentemente. Não é dessa forma que nós vamos conseguir vencer as artimanhas da nossa carne, muito menos as artimanhas do maligno. Então é preciso que nós andemos em vigilância. Vigilância. As nossas batalhas, elas acontecem a cada momento, a cada esquina da nossa vida, por meio de inúmeras situações. Em todo o tempo, nós podemos estar sendo testados, provados, e, sendo provados, podemos estar sendo aprovados ou reprovados, a partir das situações, dos sentimentos, das emoções, das circunstâncias da vida, dos nossos relacionamentos pessoais que nos levam a muitas provas. Eu, essa semana, pensando em todos esses assuntos, eu fiquei imaginando o quanto que seria cômodo para cada um de nós nos refugiarmos em um mosteiro. E se for então na clausura, ainda melhor. Por quê? Porque na clausura, muitas das nossas tentações, das nossas lutas, das nossas dificuldades deixam de existir. Porque boa parte dessas dificuldades são resultado de confrontos e atritos com outras pessoas e circunstâncias da vida. Então, se a gente se priva de todas essas coisas, se a gente se esconde do mundo e se a gente se esconde das demais pessoas, boa parte dos nossos problemas desaparecem. Só que não é assim que o Senhor nos chama para viver. A própria palavra do Senhor Jesus foi: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal.
O que o Senhor Jesus estava pedindo ao Pai a nosso respeito é, apesar deles permanecerem no mundo, apesar deles permanecerem vivendo as lutas do dia a dia, apesar deles permanecerem vivendo os embates dos relacionamentos, que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor os ajude a vencer todas essas adversidades. E aí eu te convido aí comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 14. 1 Tessalonicenses 5,14, a palavra de Deus nos diz: exortamo-vos também, irmãos, a que são diversas admoestações que o apóstolo Paulo entrega aqui à igreja. A que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Quando você estiver ouvindo, lendo, na verdade, que a Ingrid botou ali para a gente ler, quando você estiver lendo aqui comigo esse texto, eu quero que você não pense apenas no outro, eu quero que você pense também em você. Porque assim como alguém à minha frente pode ser carente de admoestação, ou de consolo, ou de amparo, ou de qualquer coisa, eu também posso ser carente de todas essas coisas. Então, vamos pensar essas orientações do apóstolo Paulo numa via de mão dupla. Então, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Longânimo quer dizer paciente. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Olha como essas orientações do apóstolo são importantes para o nosso caminhar no Espírito Santo de Deus. Porque em todas essas coisas nós estamos travando guerra contra a nossa própria carne. A insubmissão é obra da carne. O desânimo, né? Amparar o fraco. Todos nós estamos sujeitos à fraqueza. Sermos longânimos ou não sermos longânimos para com todos. Evitarmos que a gente venha a retribuir o mal com o mal, sermos reativos, sermos, de alguma forma, vingativos até. Pelo contrário, seguir sempre o bem. Regozijai-vos sempre, o quanto é importante preservar a alegria de Deus. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, julga todas as coisas, mas retém somente o que é bom. Muitos de nós temos julgado muitas coisas e retido o que é ruim. É importante a gente entender isso. Nós precisamos sim julgar todas as coisas. Não estamos enclausurados numa masmorra. Nós estamos no mundo. Vamos julgar todas as coisas, mas a palavra nos instrui. Retende o que é bom. Não retenha o que é ruim. Ao contrário, abstende-vos de toda forma de mal. E aí o texto continua: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, todo o nosso ser, porque nós fomos criados corpo, alma e espírito. Então, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, eu quero reforçar essa última frase aqui. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Tudo isso aqui que o apóstolo Paulo instrui a igreja e que, na verdade, instrui a cada um de nós, a todo cristão, na verdade, isso não é possível que a gente alcance realizar essas coisas na força do nosso braço. É importante a gente entender que fiel é Deus, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Ele trará as condições para que isso de fato se torne vivo, real, verdadeiro nas nossas vidas. É Deus quem faz essa obra em nós por meio do seu Espírito. Então a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus precisa estar afinada cada dia mais. Cada dia mais. Afinarmos e nos sensibilizarmos à voz do seu Espírito. E eu quero te lembrar uma coisa fundamental. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que o Senhor nos tem dito. O que o Senhor nos tem dito? Tudo o que a sua palavra nos ensina. Como vamos lembrar de algo que nós desconhecemos? Nós só podemos lembrar do que nós conhecemos? Então é fundamental conhecermos a palavra do Senhor. Eu sei que muitas vezes a palavra é complexa. E eu me lembro até do apóstolo Pedro, né, dizendo, nosso irmão Paulo, que fala com tanta complexidade, né? Pedro também reconhecia que às vezes as palavras eram complexas, mas o Espírito Santo nos traz entendimento. E hoje nós temos inúmeros recursos, nós temos versões da Bíblia que facilitam essa compreensão, que trazem uma linguagem às vezes mais atualizada. Eu particularmente gosto muito dessa Bíblia da Almeida, que é revista e atualizada, que traz essa linguagem mais antiga, mas muitas vezes eu lanço mão de outras versões para clarear um pouco melhor alguns textos, e a gente tem esses recursos que são muito ricos, que são muito bons. Mas como o Espírito Santo vai me lembrar de algo que eu desconheço, eu preciso conhecer a palavra, porque é por meio dela que ele me instrui, é por meio dela que ele se move em mim, é por meio dela que ele gera em mim aquilo que Deus já proferiu por meio da sua palavra. Então, vivemos um tempo em que nós vemos a igreja lutando na força do seu próprio braço. Quantos cristãos estão tentando obedecer, estão tentando frutificar, estão tentando fluir no Espírito Santo pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, ou por uma narrativa bonita. Eu poderia fazer aqui o discurso mais lindo e maravilhoso do mundo. Ainda que eu fosse capaz disso, isso de nada serviria para nenhum de nós. Se o Espírito Santo não estiver fluindo por meio das minhas palavras e tocando a tua vida, e tocando a minha própria vida. É fundamental que o Espírito de Deus se mova entre nós e se mova em nós. Não será pela nossa capacidade intelectual, nem por nosso esforço físico e nem mesmo pela nossa boa vontade que a obra de Deus vai fluir através das nossas vidas. Ela começa pelo sacrifício de Jesus na cruz, quitando a nossa dívida. E ela continua pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós, nos transformando dia após dia à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Eu os convido então a vir comigo lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. A palavra de Deus diz assim: a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então não adianta a gente tentar lutar na força do nosso braço. A gente vai responder à altura a alguém que é grosseiro para conosco, alguém que nos fere, alguém que nos ofende, alguém que nos entristece. Isso de nada adianta. A palavra de Deus diz que a justiça do homem não promove a justiça de Deus. Então, é preciso que a gente discirna as coisas. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra os principados e potestades. E essa luta se trava nas regiões celestes. E a palavra de Deus nos mostra que pelo Espírito Santo Deus nos revestiu da autoridade que estava em Cristo. E a gente precisa exercer essa autoridade da mesma maneira que o Senhor Jesus exercia.
E eu quero lembrar você o que nós vimos na semana passada, que quando o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos e ele disse: Pai seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, sejam capacitados como eu fui capaz, tenham as condições que eu obtive para nós vencermos a luta contra a nossa própria carne e contra os principados e potestades malignos. A gente precisa desse Espírito. Como nós lutaremos contra principados malignos, se não pelo braço forte do Senhor? É pela mão de Deus que nós lutamos. É pelo dedo de Deus que nós expulsamos demônios. Não é pela nossa própria força, e nem pela nossa palavra, e nem pela nossa cara feia de indignação contra o diabo. A gente precisa estar, de fato, revestidos de autoridade. A autoridade que o Senhor nos deu por meio do seu Espírito. Isso só é possível por meio do Espírito de Deus. Então, continuando lá naquela carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que a gente começou a ler, eu quero continuar então a leitura a partir do verso 19. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. E eu quero lembrar você que a Bíblia não chama de prostituição apenas o ato de vender o corpo ou de se sujeitar a relações sexuais por dinheiro. Isso também é prostituição, mas a Bíblia não restringe a prostituição a esse ato. O prostituir-se é você se sujeitar a toda forma de relação sexual ilícita. E segundo a palavra de Deus, a relação sexual é lícita no casamento e não fora dele. Então, qualquer outra relação é ilícita, e sendo ilícita é entendido como ato de prostituição. E a palavra de Deus também compara a prostituição à idolatria, porque a idolatria é uma atitude de traição para com o nosso Deus. E a palavra diz que nós nos prostituímos com os ídolos contra o nosso Deus, cometendo então a traição diretamente para com o Senhor. Então, prostituição abrange uma série de coisas que muitas vezes a gente ignora, mas é importante a gente entender o que a palavra de Deus chama por prostituição. Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, toda sorte de impureza, atitudes, pensamentos, sentimentos, ações com intenções impuras. A palavra de Deus fala da lascívia, que quer dizer a sensualidade exagerada, toda a intenção sedutora, né, que também se relaciona com a impureza de alguma maneira. A própria idolatria, feitiçaria. E o que a Bíblia chama de feitiçaria não são só os pactos e os trabalhos de feitiçaria feitos com o maligno, mas também a rebelião é chamada de feitiçaria na palavra de Deus. Lá em 1 Samuel 15, 23, a Bíblia diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. Então, às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não entende que é errado diante de Deus e na verdade é obra da carne. Eu quero que a gente discirna com clareza, faça uma diferença bem clara entre perseverança e obstinação. São duas coisas completamente diferentes. A perseverança é uma virtude, a obstinação é um pecado. A gente precisa discernir as coisas. A obstinação é quando a gente vai a qualquer custo, a qualquer preço, porque é aquilo que eu quero e eu vou alcançar o que eu quero. Sem me importar se de fato Deus está naquilo que eu estou buscando, sem consultar ao Senhor, sem ver os sinais que Deus tem me mostrado para o caminho que eu devo seguir. Eu sigo obstinadamente o caminho que eu próprio escolho. Então a gente precisa entender isso. Então a feitiçaria, que também é vista como rebelião, a idolatria, que a gente acabou de ver, que também é compreendida como obstinação. Seguindo as obras da carne, inimizades, toda sorte de inimizades. Pensa que inimizade é só quando eu resolvo estar de mal com alguém? Não é apenas nesse aspecto. É todas as vezes que a gente se levanta contra
outras pessoas. É um sentimento de inimizade, é uma postura de inimizade. E a gente precisa entender, isso é obra da carne. Porfia, que quer dizer contenda de palavras, discussão. Quantas famílias têm vivido debaixo de porfia? Estamos no tempo da pandemia, trancados dentro de casa, confinados, um esbarrando no outro, às vezes em espaços pequenos, todo mundo precisando trabalhar e pedindo um silêncio, pedindo uma certa privacidade, e às vezes isso acaba gerando estresse, acaba gerando confusão. E quanto de nós tem se estourado, se transbordado é a palavra, por meio de contenda de palavras, por meio de discussão, por meio de porfias. Obras da carne ainda, ciúmes, iras, discórdias. É importante a gente pensar o quanto de ira que flui de dentro de mim. Quantas vezes nós nos iramos. A Bíblia fala sobre a ira, mas ela faz uma distinção entre a ira que nos leva ao pecado e a ira que não nos leva ao pecado. A palavra do Senhor nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo por meio da tua ira. Então a indignação, que pode ser traduzida como ira, ela muitas vezes pode existir, mas isso não pode justificar que eu venha a pecar com esse excesso de ira ou com esse alimento que gira dentro de mim para incendiar ainda mais e nutrir cada vez mais esse sentimento. Tanto que a palavra de Deus nos diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você se ira e você se resolve. Não deixa que isso se estenda para o dia seguinte, depois para o outro, a ponto de estar sempre ali fazendo parte da nossa realidade. Discórdias, dissensões. O que são dissensões? Falta de concordância, litígio. Quantas vezes nós caminhamos sem concordar? E a palavra de Deus frisa a importância da concordância, da unidade. E aí continua, facções. As facções são a divisão dos grupos, partidarismo, divisão. E a gente precisa entender que isso é obra da carne, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais, diz o apóstolo, eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É importante a gente olhar para essas obras da carne e buscar reconhecer dentro de nós o que disso tem ganhado lugar nas nossas vidas, porque essas coisas nos levam à perdição, essas coisas nos distanciam do nosso Senhor, essas coisas nos desvirtuam do caminho que nós queremos seguir, que é o caminho da salvação, o caminho estreito que nos leva à presença de Deus. E aí no versículo 22, a palavra de Deus então nos diz, mas o fruto do Espírito. Perceba a diferença entre as obras da carne, que nós acabamos de ler, e o fruto do Espírito. Nós vamos traçar uma lista aqui de palavras que não são a expressão de frutos do Espírito, é a expressão do fruto. O fruto é um só e ele traz dentro dele todos esses gomos. A gente pode lembrar de uma tangerina, de uma laranja, que é um único fruto e que tem diversos gomos. A gente pode lembrar da fruta de conde, que é um único fruto com diversas bolinhas ali que a gente come, aquela película gostosa, para quem gosta, eu gosto, da fruta de conde. Ele é um único fruto que traz junto dele, dentro dele, todos esses gomos. Que gomos são esses? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que quer dizer generosidade, resiliência, paciência. Isso quer dizer longanimidade. A benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. E não há nenhuma maneira
de nós vencermos a nossa carne e de nós refletirmos a imagem do Senhor Jesus nas nossas vidas sem a produção desse fruto em nós. Esse fruto precisa ser gerado nas nossas vidas. Mas com toda certeza, esse fruto não é gerado com esforço, porque ele não vem de nós. O que é esforço é algo que vem de nós. Eu me esforço para produzir algo, mas esse fruto não é meu, esse fruto é do Espírito. Eu não posso me esforçar para produzir algo que não é naturalmente meu. É o Espírito em mim que produz o seu fruto. Mas então, para que eu me esforço? Eu me esforço para subjugar a minha carne. Nisso eu me esforço. E na medida em que eu me esforço para subjugar a minha carne, e eu me achego ao Espírito Santo de Deus, o fruto flui com naturalidade, porque é Ele que produz o seu fruto na minha vida e na sua vida. Então a palavra do Senhor nos diz, contra estas coisas, que coisas? O fruto do Espírito, que tem todas essas características, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque essas coisas já preenchem todos os requisitos da lei. Então não há lei contra essas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Obviamente que se eu me deixo possuir de vanglória, eu já estou dando lugar de novo à minha carne. Provocando uns aos outros, tendo inveja, que é obra da carne, uns dos outros. Então, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, nos vigiando, para não nos deixarmos sermos movidos por vanglória e por inveja. Por que será que o apóstolo Paulo para frisar esses dois aspectos, depois de ter dito palavras tão maravilhosas? Porque, de fato, a vanglória, a vaidade e a inveja que está muito relacionada com essa vaidade são coisas que o homem precisa lutar ferozmente contra essas coisas dentro de si mesmo. O rei Salomão não poupou palavras para dizer o quanto o homem é vaidoso e o quanto a sua natureza é vaidosa. E não basta, não é tão necessário que a gente leia muita coisa a respeito disso. Basta que a gente seja um pouco honesto com a gente mesmo para a gente identificar a vaidade nas nossas vidas. O quanto que a gente está sempre se importando tanto com o que o outro pensa, com a nossa posição diante das pessoas, com a opinião das pessoas, com o valor que as pessoas nos dão, com o respeito com que elas nos tratam, e etc e tal. E eu fico pensando, se nós dependêssemos disso para que o Senhor Jesus fosse para a cruz, nenhum de nós seria salvo. Porque Jesus foi extremamente maltratado, extremamente desprezado, humilhado. Ele, que era o Filho de Deus e que deixava fluir por meio dele o poder extraordinário de Deus, libertando pessoas de demônios, trazendo curas espetaculares. Eles diziam que ele fazia isso pela mão do diabo? Que é mais ofensa do que essa? Você sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus para aquelas pessoas e as pessoas dizendo que você faz isso pelo poder do diabo? Realmente, essa eu acho que extrapolou muitas outras. E é importante a gente entender que o Senhor não se deixou levar por vaidade. A Bíblia diz que ele conhecia o coração de todas aquelas pessoas e que ele não se deixava mover pela opinião delas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, ele não se dava a conhecer a eles, porque conhecia-lhes o coração. Um coração vaidoso, um coração mau, um coração que julga, que é ganancioso, movido por inveja. Aquele povo era movido por inveja. Quando você vai lá no livro de Atos, que a gente vê os apóstolos indo, especialmente Paulo, pregando nas sinagogas, a Bíblia diz que aqueles homens das sinagogas, aqueles fariseus, eles eram movidos por inveja,
porque incomodava eles, e Jesus é a mesmíssima coisa, eles eram movidos por inveja, porque incomodava a eles que o povo ouvisse, admirasse e estivesse ali sedento, recebendo aquelas palavras. Então aqui o apóstolo nos faz lembrar disso, e ele diz: se vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E eu quero só frisar isso aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que ele diz isso? Porque a Bíblia fala sobre o nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós vivemos no Espírito. E aquele que nasceu de novo e que vive pelo Espírito de Deus também precisa caminhar pelo Espírito de Deus. E é nesse caminhar que a gente precisa lutar diária e permanentemente contra as obras da nossa carne e nos conectarmos ao Espírito Santo de Deus para que o seu fruto flua. O fruto do Espírito Santo tem por propósito glorificar o Senhor. O fruto do Espírito na minha vida e na sua vida não tem por propósito exaltar as nossas vidas. Ele tem por propósito glorificar o nome daquele por meio de quem o fruto se produz. Então é importante que a gente entenda que nós passamos a ser reflexo dele em nós, na produção desse fruto. Quando as pessoas experimentam o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, elas estão experimentando do próprio Deus. E elas estão vendo e glorificando ao próprio Senhor. E toda a honra e toda a glória, então, só podem pertencer a Ele. Por isso, o fruto tem por propósito glorificar a Deus. Glorificamos a Deus quando nós expressamos em nossas vidas os traços do seu caráter e não mais os nossos próprios. É por meio disso que o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. O fruto, e eu quero só lembrar isso que foi dito na semana passada, ele tem por objetivo proteger a semente, enquanto essa semente está amadurecendo. Então, ele é a garantia da continuidade dessa semente, ou seja, do que ela vai gerar. Porque se ele não protege a semente que ainda não está madura, ela vai se perder, ela vai perecer. Então, o fruto protege a semente da vida que Deus coloca em nós, para que essa semente seja colocada na vida de outros, de uma forma protegida, e o Senhor possa fazê-la germinar, para gerar nesse outro a vida dele, e assim o seu fruto, e assim a sua própria pessoa, a sua própria imagem. Nós temos uma imensa responsabilidade de propagarmos essa semente do Evangelho de Jesus. E aí em João, capítulo 15, verso 8, diz: nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisso é glorificado o Pai, em que a gente produza muitos frutos e venhamos a ser de fato os seus discípulos. Nós precisamos vigiar para não apagarmos o Espírito. Então precisamos estar atentos para que o fruto não seja sufocado dentro de nós. O Espírito quer produzir o fruto, mas para que esse fruto surja, a minha carne tem que ser sufocada e não o Espírito Santo sufocado pela minha carne, e por isso o fruto vem a ser sufocado. O fruto é a expressão do Espírito por meio das nossas vidas. Eu te convido a ir comigo lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 20, a palavra diz assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é porque frequentamos uma igreja, não é porque chamamos a Deus de Senhor, ou até o próprio Senhor Jesus de Senhor, que nós então estaremos tendo entrada no reino dos céus. O que tem a entrada é aquele que pelos seus frutos revelam a obra de salvação na sua vida e através da sua vida. O fruto revela a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí eu quero que a gente se lembre de uma coisa muito fundamental no meio de tudo isso. Que sem o amor, nada do que a gente faça ou produza vai ter valor.
né? Aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 13, o último versículo do capítulo 12 diz assim: procurai com zelo, no entanto, os melhores dons, que é um capítulo em que o apóstolo Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. E aí, logo que ele diz isso, procurai com zelo os melhores dons, ele diz: mas eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. É um caminho de um dom ainda mais maravilhoso e mais excelente, que é o dom do amor. E aí a palavra do Senhor diz assim, lá em Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ou seja, um som estridente que nada produz. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o amor, que é o primeiro gominho do fruto do Espírito Santo, ele é fundamental para que todo o resto da minha vida faça sentido e alcance êxito. Porque senão nada do que eu fizer vai ter proveito. E a gente não pode esquecer desse gomo fundamental, que é o amor de Deus, temperando todas as demais coisas. E eu vou dizer para você que não é difícil a gente esquecer esse gomo. Por quê? Porque a nossa natureza vai gritar alto em nossa defesa. Em defesa dos nossos direitos, em defesa dos nossos sentimentos, em defesa das nossas emoções, em defesa dos nossos próprios anseios. Quando, na verdade, o amor precisa vir à frente de tudo isso. E a gente precisa lembrar que esse gominho é fundamental. E aí o segundo gominho, que é a alegria, a Bíblia diz lá em Neemias 8:10 que não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria do Espírito Santo precisa estar na nossa vida, porque senão nós vamos enfraquecendo, nós vamos desanimando, nós vamos esmorecendo e nos abatendo. Nós não podemos permitir que a tristeza tome conta do nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí o terceiro gominho que a palavra de Deus nos fala do fruto, são 9 frutos do Espírito. Eu falei 5, não, são 9. 9 frutos do Espírito Santo. Sem paz, o próximo é a paz. Sem paz nós andaremos aflitos e sem direção. A palavra diz lá em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Então, a paz, não só ela traz a direção, o direcionamento para as nossas vidas, como também ela nos preserva em unidade no corpo. Então, é importante que a gente esteja também produzindo e usufruindo desse fruto e, na verdade, expressando esse fruto de paz por meio das nossas vidas. Lá em Filipenses 4:7, a palavra do Senhor nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, quando tudo está um caos, quando tudo está de cabeça para baixo, quando tudo diz que vai dar tudo errado, e o Senhor te preserva em paz, e as pessoas olham para você e dizem assim: você está doido? Como é que você consegue se manter em paz diante desse caos? É a paz que excede todo entendimento. É essa paz que o Senhor Deus nos dá. Jesus disse para a gente assim: eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo. O mundo não conhece a minha paz. Eu vos dou a minha paz. É a paz que não se baliza pelas circunstâncias. Ela vem diretamente do meu trono, porque eu sou o Senhor sobre todas as circunstâncias. E a gente precisa lembrar disso. E aí então, o quarto gominho aqui, Deus é longânimo. E aí a gente fala também de outro fruto, de outra manifestação do fruto. Ele é bondoso, ele é paciente, que quer dizer longânimo, ele é benigno.
precisamos exercitar essas virtudes nas nossas vidas, porque nós estamos aqui para nos assemelharmos a Ele. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Da mesma maneira que Deus, na sua infinita bondade, na sua longanimidade, na sua paciência e misericórdia que se renova a cada manhã para conosco, é Ele que nos conduz em arrependimento, ou seja, Ele não se apressa em nos condenar. Ele não se apressa em nos apartar da sua presença, Ele busca nos aproximar dEle, nos conduzir em verdadeiro arrependimento. Colossenses 3,12, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. São características do fruto do Espírito Santo. Efésios 4,31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. O que são essas coisas? E gritaria, blasfêmia, tudo isso é obra da carne. Bem assim toda malícia, que tudo isso esteja longe de vocês. Ou seja, afasta essa obra da vida de vocês, essas obras da carne da vida de vocês. Traz para vocês todas essas características do fruto do Espírito, se aproxima do Espírito para que o fruto possa fluir. Provérbios 21:21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que nós queremos alcançar para a nossa vida? Aquele que segue a justiça e a bondade, o que acham? Vida, justiça e honra. Todos nós queremos isso. Quem não quer isso para si? A mansidão, que é mais um fruto, mais uma característica do fruto, melhor dizendo, ela é a expressão do caráter do nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus 11:29, Jesus enfatiza isso. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O quanto que o Senhor Deus se revela. A mansidão é a expressão da natureza, do caráter do nosso Senhor. E a gente precisa buscar de Deus que essa mansidão se expresse nas nossas vidas, porque sabe qual é a promessa que Deus diz? Junto com essa mansidão e junto com essa humildade, vem descanso para a nossa alma. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas das nossas angústias, das nossas inquietações, das nossas aflições são resultado da falta de humildade dos nossos corações, da falta de mansidão da nossa alma, da nossa forma de ser. E a gente precisa buscar de Deus que essa humildade, essa mansidão invadam o nosso coração para que a gente possa usufruir desse descanso. Essa falta de descanso que o mundo tem vivido com tanta intensidade é falta de mansidão e de humildade. Por fim, o último gominho do Espírito Santo, o domínio próprio. O domínio próprio, ele diz de quem nós somos. A quem nós pertencemos. E eu quero que você vá comigo lá em Lucas 9:55, quando Jesus estava no Getsêmani, que chegou aquela multidão de soldados e pessoas e foram prender Jesus para levá-lo ali junto ao Sinédrio, para ser julgado, e aí, com a intenção de matá-lo, na verdade, né? E aí Pedro, na sua impulsividade, ele tira a espada, desembainha a espada e corta a orelha de um daqueles soldados. E Jesus diz assim, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Agora eu estou na dúvida, eu falei errado. Esse texto não se refere a esse momento. Ele se refere, se eu não me engano, a um momento... Ingrid, bota um pouquinho antes, se eu não me engano, quando Jesus está repreendendo eles porque eles querem que a gente mande vir fogo dos céus, alguma coisa nesse sentido. Não foi esse momento, mas serve também para esse momento.
Quando o Senhor Jesus, os discípulos meio indignados, dizem: o Senhor quer que a gente mande vir fogo do céu e consuma todos eles? E Jesus diz para eles, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? E o mesmo também cabe ali para Pedro, na hora em que ele puxa a espada. E Jesus o repreende e diz: não é pela espada. Aquele que vive pela espada morre. Não é pela espada. Por quê? Porque vocês pertencem a mim. E eu não vim vencer dessa maneira. A nossa luta não é contra sangue nem carne. Então o domínio próprio, ele está relacionado ao entendimento que nós precisamos ter a respeito de a quem pertencemos, de quem somos. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, a quem você pertence? Ele está falando sobre o pecado da imoralidade. E para que você não se deixe levar pela imoralidade, é preciso o domínio próprio, um posicionamento. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A quem vocês pertencem? A quem nós pertencemos? O que nós fazemos por meio do nosso corpo, seja impureza ou seja qualquer outra obra, a mensagem que damos por meio dessa expressão do nosso corpo diz a quem nós pertencemos, de quem somos, seja por meio da expressão da nossa face, seja por meio das nossas palavras, seja por meio das nossas ações. Tudo isso vai refletir quem somos e a quem pertencemos. Por isso o domínio próprio é fundamental, porque quando nós não exercemos o domínio próprio, nós nos deixamos levar pela nossa própria natureza, e isso mostra que não estamos pertencendo ao nosso Senhor, porque aquele que pertence ao Senhor caminha de acordo com os passos do Senhor. Então é importante que a gente entenda que domínio próprio está relacionado a algo tão precioso e tão importante: dizer a todos a quem pertencemos, de quem somos. Atos 5:29, a palavra do Senhor nos diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que vocês estão cobrando de nós, não importa a pressão que vocês exercem sobre nós, nos importa antes obedecer a Deus e não aos homens. E nós vamos fazer aquilo que a nossa consciência manda, segundo a palavra que o Senhor nos deu, segundo o mover do seu Espírito, segundo a frutificação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa afirmação de Paulo é a chave para o sucesso das nossas vidas. Importa que venhamos a obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus nos disse lá em João 15:5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, de novo, eu quero dizer o que eu já disse antes: esse fruto não vai fluir por meio de um esforço pessoal. O nosso esforço é para subjugar a nossa carne. E o nosso esforço é buscarmos a Deus, conhecermos a sua palavra e nos sujeitarmos ao mover do seu Espírito. E é por meio dessa comunhão que o fruto vai se expressar e nós vamos revelar quem somos por meio de Cristo. Não faremos absolutamente nada sem a ação do Espírito de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós somos ligados à videira, que é Jesus, e a sua seiva precisa fluir por meio de nós. A seiva do seu amor e do seu Espírito precisa fluir por meio de nós para que venhamos a frutificar. Se queremos frutificar, precisamos estar ligados a Ele e vivermos na comunhão com o seu Espírito. Isso não é resultado de mágica. Isso realmente é resultado de fé, de obediência e de vigilância. Não é mágica.
Não é porque eu me entreguei a Jesus que a minha vida se transforma num passe de mágica. De fato, Deus opera o sobrenatural através de mim e em mim. Mas eu preciso crer, eu preciso buscar, eu preciso obedecer, eu preciso vigiar. Essa é a parte que me cabe. O resto, quem faz é Ele. E é importante também que a gente tenha um olhar simples para tudo isso. Porque se nós pensarmos que ser instrumento nas mãos de Deus, que o Espírito Santo possa fluir na minha vida e frutificar em abundância, é algo assim tão excêntrico e fora, e absolutamente fora desse contexto tão terreno em que a gente vive, só mesmo Jesus pode alcançar, ou os santos apóstolos. Realmente, se a gente pensar dessa forma, nós nunca vamos ousar deixar que o Espírito Santo flua através de nós. Mas não é assim que as coisas funcionam. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus fluem com simplicidade e naturalidade por meio da sua palavra. É preciso que a gente esteja alinhado com a palavra de Deus, crendo nessa palavra, sendo vigilantes e obedientes, e aí essa palavra flui. De uma forma sobrenatural? Sim, mas por meio da ação do Espírito Santo, não pelo nosso mérito, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito e Ele é fiel e Ele flui por meio das nossas vidas. Eu acho maravilhoso que a Bíblia mostre os homens de Deus sendo usados por Deus de uma forma extraordinária, mas ela não oculta as suas falhas, ela não oculta as suas fraquezas. Exatamente para que a gente entenda que não é baseado na nossa força e na nossa perfeição que Deus opera. É baseado nele mesmo e nos seus propósitos através das nossas vidas. Ele nos atrai para estarmos cada vez mais parecidos com Ele, para sermos cada vez mais semelhantes a Ele, para fazermos cada vez mais as obras que Ele fazia. E assim nós devemos caminhar com simplicidade, fé, obediência e vigilância. O Espírito que sonda a mente e o coração também é aquele que deve nos guiar. Então, deixe que o Espírito Santo te guie. Ele te conhece melhor do que você mesmo. O Salmo 139, 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós não alcançamos ainda a perfeição. E a nossa vigilância precisa ser permanente. Senhor, se no meio de tudo isso que está acontecendo, se no meio de tudo isso que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, ainda existem maus caminhos, ainda existem maus sentimentos, ainda existem fragilidades da minha carne, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, completa a tua obra, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o caminho e não há outro, senão um caminho sobremodo excelente das virtudes do Espírito manifestadas pelo amor de Deus através das nossas vidas. Amém? Na semana que vem nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo. E eu espero que você entenda e que eu também possa estar vivendo essa verdade de que a obra do Espírito Santo nas nossas vidas não é algo extraordinário no sentido de mágico, de completamente fora de uma vida normal, de uma vida comum. O Senhor nos chama a fluir no seu Espírito da forma mais simples e natural possível. Mas não é a natureza da nossa carne, é a natureza do seu Espírito em nós. É difícil compreender isso? Sim, porque isso foge ao nosso entendimento. Mas por isso que a fé precisa ser atuante. Não é aquilo que eu compreendo, é aquilo que eu creio. E se você crê, viva essa verdade na tua vida, porque essa foi a promessa que o Senhor nos fez. Ele nos chama à perfeição, mas o próprio apóstolo Paulo, um homem tão usado por Deus, ele mesmo disse, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e assim nós devemos caminhar, dia após dia, vigiando e nos empenhando em sujeitar a nossa carne e darmos lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos estar entregando as nossas vidas ao Senhor. Se você anseia pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, clame por isso. Clame a Deus, mas não clame apenas agora. Clame em todo tempo, em todo momento em que Ele mesmo te lembrar, que você mesmo esteja orando.
Ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja dirigindo, ainda que você esteja cozinhando, ainda que você esteja deitado na sua cama, ainda que você esteja fazendo qualquer coisa, que você possa se lembrar de pedir: Senhor Jesus, faz fluir o teu Espírito na minha vida. Eu quero viver essa realidade, Senhor. Ainda que ela fuja ao meu entendimento, ainda que eu não consiga decifrá-la plenamente, ainda que para mim seja um grande mistério, de fato é um mistério. Como o teu Espírito, que representa o próprio Deus na sua magnitude, na sua complexitude, acho que eu inventei uma palavra agora, nessa complexidade que tu és, Senhor. Como que o Senhor pode habitar em mim? Isso é completamente difícil de compreendermos. Mas é a tua palavra que nos diz isso. E com simplicidade, Senhor, nós cremos e recebemos a habitação do teu Espírito nas nossas vidas, a manifestação do teu Espírito através das nossas vidas, a capacitação do teu Espírito em nós, a frutificação do teu Espírito em nós e através de nós. Frutos que te glorifiquem, frutos que sejam benéficos àqueles que estão à nossa volta. Senhor, enche-nos de Ti. Enche-nos com esse Espírito, Senhor. Enche-nos com a Tua própria vida. E que cada dia mais venhamos a estar sujeitando a nossa carne, sujeitando essa natureza tão pecaminosa, Pai, e nos voltando para Ti, mais e mais, dia após dia, até chegar a ser dia perfeito, até chegarmos à Tua presença em perfeição. Nós ansiamos por isso e rejeitamos viver menos do que isso, porque o Senhor nos chamou a um propósito. Qual o Teu propósito para as nossas vidas? Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. Usa-nos. E que, como João disse, nós também podemos dizer, João Batista, importa que eu diminua para que ele cresça. Importa que eu desapareça para que ele possa irradiar a sua beleza. Nós não queremos aparecer, Senhor. Muito pelo contrário, nos envergonhamos de quem somos, com toda essa malícia, vaidade, arrogância que temos dentro de nós. Nós queremos que apareça o Senhor em nossas vidas, que as pessoas usufruam de quem Tu és através das nossas vidas. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua obra através de nós. Nós nos rendemos a Ti hoje e clamamos pelo Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito mais e mais. Visita-nos com a abundância da visitação do Teu Espírito. Derramamento desse avivamento poderoso do Teu Espírito sobre toda a igreja, sobre toda a carne, Senhor. Queremos ver as vidas se arrependendo de todo o mau caminho e se entregando a Ti, Pai. Compreendendo para que elas existem e por que estão nesse mundo. Para serem lavadas, remidas e terem suas dívidas pagas pelo sangue de Jesus e poderem retornar a uma comunhão viva e verdadeira com o Teu Espírito. Nós Te bendizemos, que a nossa vida Te bendiga, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aguardo você na próxima quarta-feira para estarmos estudando a respeito dos dons do Espírito Santo. Amém? Boa noite a todos.